Bom, primeiro eu quero também parabenizar aí o Ministério do Trabalho e ali que foi levado ao ministro, inclusive essa disposição dele, né, já chegando no Ministério e se propondo a discutir não só a questão realmente das categorias, mas também discutir aquilo que ocorreu anteriormente sem nenhuma discussão, principalmente com o movimento sindical e com as bases, e aí nós podemos dizer a 186, a 982 e daí por diante. A grande verdade é o seguinte: esfacelar o movimento sindical, o Ministério do Trabalho esfacelou o movimento sindical, e agora o ministro está tentando catar os pedacinhos e tentar realmente ver de que forma nós vamos montar esse quebra-cabeça. E aí eu tenho uma preocupação. Eu acho que nós não podemos ter muita pressa nessa questão e querer fazer essa discussão imediata e achar que nós vamos ter a proposta assim de imediato. Eu acho que nós precisamos voltar para as bases, fazer uma discussão nas bases com profundidade em cima da 577, e aí eu acho que nós temos condições de estar trazendo uma proposta para o Ministério do Trabalho, e aí sim formarmos comissão e fazermos essa discussão de uma forma mais ampla. Então eu acho que por aí nós podemos encontrar uma alternativa. Muito obrigado. Bom, esse seminário aqui é promovido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, no meu entendimento, ele é importante no sentido da gente conhecer um pouco mais as pretensões do Ministério do Trabalho com esse novo ministro. E para mim está ficando muito claro que ele entende que não pode realmente continuar a forma que o Ministério do Trabalho tem se posicionado referente ao reconhecimento das entidades sindicais. Isso tem que realmente mudar. E aí uma questão importante que ele está trazendo isso para que o movimento sindical faça uma discussão e apresente sugestões no sentido de criar um parâmetro para que o Ministério do Trabalho possa estar definindo reconhecimento ou não de entidade sindical através desse parâmetro criado pelas representações dos trabalhadores e dos empregadores das categorias. Primeiro, tem realmente trazido um grande prejuízo para a organização dos trabalhadores. Por quê? Porque na medida que você permite criação de sindicato sem parâmetros e muitas vezes até mesmo sem o aval, né, da categoria dos trabalhadores, você está dividindo o movimento sindical e isso enfraquece o poder de barganha dos trabalhadores poderem estar mais unidos e buscando inclusive melhorar as suas condições de trabalho, as suas condições de salário. É preciso fazer uma discussão mais aprofundada com as bases, não dá para deixar isso para a cúpula realmente se posicionar sem consultar as bases. Eu acho que tem que fazer essa discussão com as bases, tem que realmente ouvir as bases para depois você trazer um posicionamento, e aí sim eu acho que nós podemos estar contribuindo com algumas propostas. Bem, eu entendo que a questão tem que definir o que é categoria e o que é setores, né? Então você tem uma categoria e quais são os setores que estão enquadrados dentro dessa categoria. Esse é o primeiro ponto que tem que definir. O segundo ponto, né, certo? É preciso deixar claro que se o Ministério do Trabalho estiver dando sustentação para a unicidade sindical, não pode proliferar esse grande número de sindicato, porque isso realmente é pluralidade sindical. E aí entra na questão da discussão da portaria 186, da 982, que precisa ser modificada ou revogadas. Eu sou a favor de que essa discussão por categoria seja em cima do artigo 577 da CLT. A preocupação é a de representação dos trabalhadores. Porque sempre aparece um aventureiro que quer dividir a categoria, quer montar um novo sindicato. E já tem muitos sindicatos no Brasil, né? E muitos deles vão na esteira do sindicato existente. Não negociam, não participam de nada, só fica com a arrecadação, com a contribuição. Eu acho que isso que tem que ser resolvido, né, nesse fórum.
definindo as categorias e restringindo, inclusive, a criação de sindicatos fantasmas praticamente, que não representam nada. Aí eu acho que tem que ser mantido o artigo 577, atualizado e com limites ali, que eles, lógico que vai ter que ser feita a elaboração de uma lei, né, para poder mudar, fazer essas alterações, e que seja restrito e fechado, seja uma norma fechada, que não dá margem para a criação de novas entidades, de abrir aquelas categorias como foram feitas até hoje. Tem que ser uma norma restrita mesmo, que não possa criar novos sindicatos além daqueles que estão previstos ali, que está sendo discutido aqui nesse fórum, que está todas as centrais sindicais aqui. Primeiramente é uma oportunidade que nós estamos tendo de atualizar o artigo 557, o quadro sindical, que faz mais de 40 anos que não é atualizado. Mas nos traz grande preocupação. Nós a gente viu em algumas instituições, algumas entidades, que só olham para o seu umbigo. E com a preocupação ainda de avançar mais em as entidades organizadas, entidades sólidas que existem. Então isso é uma preocupação nossa. A outra questão é o oportunismo que algumas pessoas estão tendo. Às vezes a gente se preocupa em atualizar o quadro 577 com as inovações, com as novas categorias, tentam destruir algumas instituições. Isso é preocupante. Então eu acho que nós vamos ter um grande debate nessa questão. A nova central vai chamar as confederações, vai chamar as suas federações filiadas, seus sindicatos, para fazer uma grande discussão a nível nacional, para apresentar até o dia 22 uma proposta da nova central. Tem algumas categorias call center, então não existe, né? Discutir a questão dos trabalhadores em cooperativas, discutir a questão dos trabalhadores autônomos, discutir os trabalhadores domésticos e outras atividades, a questão do TI, que hoje é muito forte, quando foi feita a Constituição, a CLT não existia. Então essas questões são muito importantes. Mas nós não podemos dispersar as entidades sólidas que existem. Tá? Nós temos uma CNTI, que merece um grande respeito, uma CNTA, uma Contrato, uma CNTC, uma Contec, e uma quantidade enorme de confederações que tem história nesse país. Não é um momento desse, em nome da liberdade, da atualidade, da quantidade, que vamos pegar tudo isso e jogar fora. Nós construímos isso, o trabalhador construiu isso, e não é em nome da modernidade nós devemos jogar isso fora. O debate entre as centrais sempre são calorosos, certo? Mas tem questões antagônicas. Tem centrais que defendem, inclusive já foi uma vez colocado, que tem fim tudo a cinza para construir alguma coisa nova. E nós temos algumas centrais que defendem o trabalhador, defendem a CLT, defendem a unidade sindical. Certo? Nós, na nossa central, defendemos a unidade sindical. E isso nós preservamos e brigamos com todas as nossas forças. Eu acho que se você pegar uma determinada categoria que hoje está sedimentada, está respeitada pelo seu sindicato, de repente passa para um outro sindicato, certo? Além de nós poder essa transição ser muito complicada, ainda dá uma incerteza jurídica, tanto para os trabalhadores, tanto como para a empresa. Eu acho que até então ela estava cumprindo uma certa convenção, ela estava cumprindo os acordos coletivos, a legislação sobre aquela determinada empresa. E de um momento para o outro ela passa para um outro sindicato. Quais são os critérios, os princípios, essas convenções que ele vai ter que seguir? É complicado. Não podemos, acho que não é que a gente queira ser saudosista e nem radical na manutenção das coisas que existem, certo? Mas nós temos que preservar, nós temos que adaptar à modernidade. Agora, ficar fazendo jogo de interesse, jogando para lá e para cá, coisa, mas o pessoal está olhando o seu próprio umbigo, nós não podemos.